caminho de vitória. Essa palavra, ela desenha um caminho que nós podemos percorrer como igreja. Eu chamei aqui de 5 milhas da graça. É uma pequena caminhada de 5 milhas que nós vamos fazer. Em Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao 10, eu vou ler na minha versão que aqui está, diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias, anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade, a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento, à vista de Deus e à vista dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os seus lagares. A importância do caminho. Esses 10 versículos, divididos 2 a 2, eles desenham 5 milhas, uma caminhada de 5 quilômetros ou 5 milhas, que a gente precisa trilhar como igreja. Ele desenha um caminho e caminho aponta direção. Jesus faz 7 declarações, eu sou, nos evangelhos, em João especificamente. Em uma delas ele afirma, eu sou o caminho. Todo homem precisa de uma direção. Todo homem precisa de uma rota para seguir. E Jesus se apresenta não como uma alternativa, mas ele se apresenta como o único caminho. O único caminho capaz de levar a Deus. O único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Todo homem, toda a humanidade vai sempre precisar dessa direção segura que lhe é oferecida. Agora, tão importante, quando chegar ao destino, é o caminho que nós percorremos. Muitas vezes nós preocupamos muito com o final das coisas, mas não preocupamos como nós estamos executando a nossa caminhada, como nós estamos atravessando essa trajetória. O caminho, ele é progressivo. O caminho, ele revela coisas novas. No caminho, há surpresas, há cenários novos. Por isso que nós encontramos provas, a despeito de saber que é o verdadeiro caminho. Salomão, em Provérbios, ele diz no capítulo 4, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas, querido, antes da aurora, existem trevas. O caminho, ele é progressivo. Ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas ele começa ainda na escuridão. Khalil Gibran diz, em uma de suas frases, fazendo alusão, nos seus eufemismos com relação ao caminho, ele diz que não se pode chegar à alvorada a não ser pelo caminho da noite. Para se chegar na luz, nós temos que atravessar a noite também. O caminho sugere trajetória, o caminho tem um desenho de percurso que deve ser observado. E aí a palavra em Isaías diz o seguinte, os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A caminhada pressupõe esforço, uma caminhada pressupõe risco, uma caminhada pressupõe desafios, incertezas, mas também aprendizados. E a palavra de Deus diz assim, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia no caminho em que deves andar. Eu louvo a Deus por essa palavra, porque
Nós não estamos caminhando à deriva, nós não estamos caminhando sem um tutor, sem alguém que nos guie, sem alguém que nos oriente, e agora eu posso falar com muita tranquilidade sobre o modo de caminhar. E a palavra diz, aquele que diz que estar em Jesus, que está com Jesus, que está no Evangelho, deve andar como ele andou. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Aqui ele faz alusão a uma criança que, independente da sua idade, ele já caminhava, ele já trilhava o seu caminho, crescendo em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens. Mas ele continua dizendo, porque assim como recebeste a Cristo, assim também nele andai. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Caminho, esse substantivo sugere intrinsecamente o modo de caminhar. Não é andar de qualquer forma. Por isso que eu quero compartilhar com vocês essas 5 milhas da graça. O número 5 representa a graça de Deus. Assim como Jesus, quando ele chega no tanque de Betesda, que era um tanque grande, que tinha 5 alpendres, naquele lugar ele manifesta a sua graça a um homem que estava há 38 anos escravo de uma enfermidade, paralítico, sem condição de acessar aquela água que era movida pelo anjo, porque ninguém o colocaria à frente para ser curado. Mas ali se manifesta o Filho de Deus, no caminho daquele homem, num tanque de Betesda, 5 alpendres, a manifestação da graça de Deus. A primeira milha, ela diz respeito à obediência e à perseverança. E ela começa dizendo assim, filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias, anos de vida e paz. A palavra de Deus é que vivifica. A palavra de Deus é que nos dá vida. A letra mata, mas o espírito da letra, o espírito que vem com a letra, pronunciado por Jesus, é o que nos dá vida. E ele fala, aquele que de mim se aproxima, aquele que de mim se alimenta, também viverá de mim. Existe a necessidade, no primeiro passo da caminhada, que você se alimente, que você obedeça às instruções, que você seja perseverante em entender que a caminhada levará um tempo. E aí eu vou tocar num assunto que mais incomoda todas as pessoas que têm uma promessa de Deus. A bênção de Deus, ela se realiza no tempo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, a dimensão tempo só existe na terra. Deus é atemporal. Deus não se limita ao tempo. Ele é Senhor do tempo, Ele é dono do Kairos. Mas Jesus, sendo Deus, Ele se sujeita a entrar na linha do tempo para nos socorrer. Quando ele entra no mundo, ele fala, eu não estou apenas me tornando carne, mas eu estou me sujeitando a uma dimensão temporal que os homens normais, que os homens comuns vão viver. E nesse tempo há espera, nesse tempo há um momento oportuno para se fazer as coisas. A obediência nos traz o elemento necessário para gozarmos a bênção de Deus. Longura de dias, anos de vida e paz. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus resolveu, Deus mandou o seu filho, nascido de mulher. Não mandou em qualquer momento, mandou no momento exato, no momento oportuno, no momento pleno. Deus sabia que era importante para que todos entendessem que a bênção se realiza numa dimensão temporal, que Jesus também viesse na dimensão do tempo. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eles manifestam uma inquietação em relação à espera de uma promessa. Na caminhada, na primeira milha, eu já começo a ficar com o coração incomodado porque vai demorar muito. Aí eu lembro de Abraão que recebe uma promessa de Deus, e ele espera 25 anos para que essa promessa se realize, para que ele tenha o filho da promessa.
Mas a promessa não era apenas ter o filho, a promessa era ser pai de nações. Mas agora eu tenho que esperar essa criança crescer, eu tenho que esperar essa criança casar, eu tenho que esperar essa criança ter filhos, e eu tenho que esperar os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, e parece que não vai chegar. Eu estou com 99 anos e estou amortecido. Vocês entendem o que quer dizer isso? Eu não produzo mais, eu não estou conseguindo fazer o exercício certo, a minha esposa também não está lá, essas coisas, e o desejo das mulheres, o tempo das mulheres já passou para ela. Mas ele creu, ele sustentou a palavra, e agora Deus vem com uma bênção sobre a vida de Abraão, que não somente ele tem Isaque, é cumprida a promessa, mas ele vive, eu aqui estou inferindo, mas com total fé e certeza na palavra de Deus, com uma vida ativa com Sara. Ela morre com 127 anos, significa que ele vive com ela 37 anos como marido e mulher, coisa que ele não podia fazer quando estava com 99, antes da promessa chegar. Isso é verdadeiro, porque depois que Sara morre, ele casa com Quetura, tem mais 6 filhos, vive mais 38 anos, morre com 175, tendo uma vida de um homem perfeito, de um homem viril, porque ele creu na promessa. Mas ele teve que esperar, ele teve que entender que o tempo de Deus é o tempo que revela a obediência e a perseverança. Essa é a primeira milha que tem que ser vencida. Não temas. E eu lembro daquele anjo, Mateus, Henrique, não temas, não temas. Vocês lembram da apresentação? Não temas. E você toma um susto, confia em Deus, persevera, seja obediente, guarda a palavra. É isso que a primeira milha te orienta, guarda a palavra, guarda no coração, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, não dê ouvido para conselhos que não valem a pena, siga a instrução que você recebeu desde o princípio. A segunda milha, versículos 3 e 4, elas vão falar da conduta frutífera e de um reconhecimento. Não se afaste de ti a benignidade, a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim acharás favor e bom entendimento, aceitação, à vista de Deus e à vista dos homens. Ele começa dizendo agora que para que você alcance essa bênção de Deus, você tem que ter uma conduta frutífera. É uma caminhada onde você vai frutificar, é uma caminhada onde você vai receber reconhecimento. E ele começa dizendo sobre dois gominhos, eu vou chamar assim, dos 9 que existem, que compõem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele menciona 2 desses gominhos que compõem o fruto do Espírito, benignidade e fidelidade. Mas por que ele fala justamente de benignidade e de fidelidade nesse momento? Porque o homem bom, do seu bom tesouro do coração, ele tira o bem. Ele tira o bem. Paulo fala, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por que ele está falando isso? Porque você já passou a primeira milha, e na primeira milha você pode ter sido humilhado, você pode ter sido confrontado, você pode ter sido pisado, você pode ter sido afrontado, mas agora você precisa de continuar a segunda milha, e você vai precisar de benignidade. Benignidade vem de dentro. É a disposição de ser bondoso com o seu próximo, de ser benigno, benevolente, amável, afável, gentil, flexível. É oposto ao maligno. Benigno, oposto. Maligno, é o oposto. Satanás é maligno, é o oposto. Você é benigno, é isso que tem dentro de você. Significa excelência de caráter, pensar bem a respeito das outras pessoas. E aqui Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo, no tempo de Deus nós ceifaremos. Há uma colheita, há uma promessa para aqueles que não se cansam de fazer o bem, a despeito daquilo que ele sofre, se não houvermos desfalecidos. E ele continua dizendo,
Em Tessalonicenses, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. E diz mais, vós porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais, que sejam generosos. Pessoas comuns, como diz a Jennifer, que Deus usa com benignidade. Permita-se ser usado, querido. Permita, porque nessa segunda milha você vai precisar dela. E a segunda é fidelidade. A fidelidade é uma atitude, é um atributo, é um traço de caráter de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume, quem é leal, quem é confiável, quem é honesto, quem é verdadeiro. Fidelidade é um atributo de Deus, Deus é fiel. Aleluia, você pode dizer, Deus é fiel. Deus é fiel com você. Siga o exemplo, Deus é fiel, eu sou fiel, você é fiel. Pelo que foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus, Cristo nosso Senhor. Ora, além disso, é necessário, requer-se que os dispenseiros, que aquelas pessoas comuns que são encontradas por Deus pelo caminho e são chamadas para a sua obra, que eles sejam encontrados fiéis. Jesus, numa das suas parábolas do talento, ele deixa uma colocação bastante intrigante para nós. 25, 21 de Mateus. Ele diz, disse-lhe o meu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas nós já entendemos que ele falou da benignidade e fidelidade. Agora ele disse, ata ao teu pescoço. Onde é que minha gravata está? Homens que gostam de gravata, às vezes olham para um apresentador e falam, poxa, que gravata bonita. Mas se ela tivesse amarrada no pé, vocês estariam vendo? Ata ao seu pescoço. Eu sempre me intrigava quando eu falava, eu já falei esse texto para muitas pessoas, mas por que o pescoço? Eu quero dizer para vocês que a sede da alma é a mente, está aqui o cérebro, ok? E o que faz conexão com o corpo é o pescoço. Muitas pessoas, quando estão angustiadas, onde é que fica tenso? O pescoço. Por que Deus falava para Israel, povo de dura cerviz? Pescoço duro, que não abaixa, que não se curva, que não se humilha. Muitas pessoas, quando sofrem angústia do latim angere, ou angustus, que significa estreito, aqui é um estreitamento do corpo, aqui é uma garganta. Quando vocês veem os filmes e falam, olha, eles vão passar naquela garganta, Faroeste falava muito, garganta do diabo, vamos fazer lá uma emboscada, os cavaleiros iam para lá, garganta é um lugar estreito, aqui passam todas as conexões nervosas, aqui passa o ar, aqui passa a comida, aqui é a conexão da alma com o corpo, a alma pensam as conexões nervosas, todas ligadas através de uma coluna vertebral, totalmente entranhada, cheia de conexões nervosas, ela dá comando para que o corpo execute. O pescoço é o centro nervoso, o pescoço é posição de força, o pescoço é o que traz à frente a beleza, é aquilo que você pendura e todo mundo vê de frente. Como esse belo colar, pastora Beth, pendura-se no pescoço. Para muitas culturas, o pescoço é o demonstrativo de beleza. Na África, as mulheres colocam anéis. Eu, particularmente, com todo respeito, não acho tão lindo assim. Mas elas colocam os anéis até que o seu pescoço fica bem esticado. Vocês já viram isso na internet, com certeza. É sinal de beleza, é sinal de força. É a comunicação da alma com o corpo. Mas ali também no pescoço é onde ficam travadas as emoções. Vou falar para vocês, para que vocês entendam de uma forma muito simples. Ficou agarrado aqui, eu quase falei. Quem já viu essa frase? Parou aqui, Alguém já falou essa frase? Na hora que você estava nervoso, na hora que você estava injuriado, alguma coisa trava aqui, ou você sente falta de ar. É no pescoço que a angústia muitas vezes vem. Mas a rigidez do pescoço também significa rigidez de caráter.
é a pessoa que não consegue curvar sua cabeça. Significa o oposto da humildade. Eu preciso colocar a benignidade, que é a capacidade de desejar o bem, de querer fazer o bem, de ser afável, de ser benigno, de ser bondoso. Eu preciso colocar a fidelidade, que é o ato de ser fiel, honesto, confiável. Eu tenho que pendurá-las no meu pescoço, para que todos me olhando vejam as marcas que eu trago do fruto do Espírito, as marcas que coadunam com o Deus que eu sirvo. É uma região notadamente sensível. Cantares de Salomão fala: formosas são as tuas faces, entre as tuas tranças, formoso é o teu pescoço com os colares. Cantares 4:4, o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para a sala de armas. No 4:9 ele faz uma declaração tremenda: enlevaste o meu coração, minha irmã. Ele está falando com a igreja: noiva minha, enlevaste o meu coração com os teus olhares, com um dos teus colares do teu pescoço. Jesus está olhando para o teu pescoço. Jesus está olhando para a comunicação da sua alma com o seu corpo. É isso que a palavra está dizendo. Na segunda milha ele vai prestar atenção de como você se conduz, se você está permitindo que esse traço de caráter possa influenciar a sua vida, te livrando das angústias, te livrando da rigidez da cerviz, que não te deixa obedecer, porque na primeira você tem que obedecer e perseverar. Na segunda, você vai precisar de fidelidade e benignidade, para que o seu pescoço fique macio, e você possa se curvar diante de Deus. É a segunda milha. A terceira milha, queridos, ela fala de confiança, dependência e honra. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Na segunda milha, quando nós carregamos a benignidade e a fidelidade, nós encontraremos graça e favor diante de Deus e diante dos homens. A palavra está dizendo que quando você estiver caminhando essa segunda milha, pessoas vão chegar perto de você para te abençoar, e você não vai saber nem porquê. As pessoas vão se simpatizar com você, as pessoas vão gostar de você, as pessoas vão querer você por perto, as pessoas vão dizer: o que essa pessoa tem que ela me faz tão bem? Ela me dá paz, ela sempre traz alguma coisa positiva. Graça e favor. Como Jesus, como criança, crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. É a mesma promessa. E com essa promessa de encontrar favor diante de Deus e dos homens, nós começamos agora a terceira milha com um versículo que nos desafia a algo mais: a confiar de todo o coração. Significa que nós podemos caminhar com Deus confiando em Deus. Significa que eu posso dizer que eu creio em Deus, mas é que Ele está dizendo: nessa terceira milha você vai precisar, meu irmão, confiar de todo o coração. É aquele momento que você vai olhar para o cenário e falar: agora não dá mais. E a palavra diz: vai que dá. Vai que dá, creia que dá. E você precisa crer mais. Você precisa acreditar. Você precisa dar um passo além de fé, para saber que vai dar certo. E aqui eu cito Josafá, capítulo 20, de 2 Crônicas, versículo 20, verso B: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança está totalmente no Senhor. Este homem, esta varoa, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ela vai estender suas raízes para o ribeiro. Ela não vai ter medo quando vier o calor, mas a sua folha vai ficar verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Essa é a promessa para quem confia de todo o coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele.
Mas eu preciso de reconhecer, queridos. Um dia desses eu estava no monte, com os irmãos na segunda-feira, com os homens, aleluia, glória a Deus. Os homens todos dessa estão convidados a estar conosco, amém? É uma bênção, a gente conta as segundas-feiras para orar, para falar um pouquinho da palavra. E o irmão deu um testemunho que ele estava trocando de posição, foi convidado para uma posição maior, foi promovido. E quando ele estava afastando daquela posição, ele falou: Deus, eu estou mudando de posição, estou sendo promovido, glória a Deus, estou sendo abençoado. Mas eu olhando para trás, eu não batia as minhas metas daquela antiga função. Eu sempre ficava ali, mais ou menos, né, perto, mas não batia a meta. Ele falou: não, eu estou indo para uma outra posição, eu quero que o Senhor me honre. Eu não vou sair daqui sem bater essas metas, não. Ele orou no monte, ele buscou a Deus, buscou em secreto, buscou, clamou. Eu não sei se precisar o tempo, mas vou colocar um tempo aqui curto, 2 semanas, virando o mês. Foi o primeiro mês que ele bateu a meta. Ele orou, ele clamou, ele bateu a meta. Mas no mês seguinte ele bateu a meta, no outro mês ele bateu a meta, no outro mês ele bateu a meta, e agora está fechando, batendo a meta, e está indo para uma posição de honra. E todo mundo, glória a Deus, não, mas tem alguma coisa a mais que tem que ser feita. Ele disse assim: não, tem uma reunião de final de ano que eles vão chamar e vão me perguntar: o que você fez? Qual que é o segredo, né? Conta para mim. É o seu diploma de Harvard? Não, não é. É Jesus. Eu dobrei os joelhos, eu clamei a Deus e Deus me respondeu. Eu louvo a Deus por esse testemunho, pela vida desse irmão. Por quê? Porque é reconhecer a Deus. É muito fácil quando você, querido, não tem nada, eu sempre falo, não tem nada, pode ficar com seus diplomas, não se preocupe, eu tenho os meus. Aleluia. Não vão estressar por causa de diploma. Mas muitas vezes quando nós conquistamos algumas coisas, nós queremos, na narrativa do testemunho, de alguma forma trazer proeminência para nós. Nós queremos dizer que nós fizemos uma estratégia boa. Nós queremos dizer que não, também estudei, eu planejei, eu também fiz a minha parte. Querido, reconheça-o. Reconheça-o, porque a bênção de Deus ela é sobrenatural. A bênção de Deus ela é inexplicável. A bênção de Deus não precisa do nosso retoque para ela ser valorizada. Ela simplesmente tem que ser narrada, porque quando ela é narrada com simplicidade, como foi dito aqui, você fortalece a fé do teu irmão. Ele disse: se ele pode, eu também posso. Se ele crê e acontece, eu também posso crer e vai acontecer. Ora, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o grão, o vinho e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Sabe de quem que ele está falando? Da mulher de Oséias, uma prostituta que Deus manda: pega essa mulher, casa com ela, mulher de prostituições, que era uma analogia, era uma comparação de como Israel se comportava em relação a Deus. Você vai ver o que eu sinto, e é dela que Deus está falando aqui. Ela não reconheceu que fui eu que dei para ela o grão. Ela não reconheceu que fui eu que dei a alegria, o vinho, o azeite. Ela não reconheceu que fui eu que multipliquei a prata e o ouro. Pelo contrário, ela pegou tudo isso e ofereceu para Baal. É como muitos, quando conseguem o sucesso, alcançam aquele lugar que perseguem, muitas vezes uma bênção financeira, e quando tem, se afastam de Deus, se afastam da igreja, encolhem as suas mãos. Guarda-te que não esqueças do Senhor teu Deus, de observar os seus mandamentos, primeira milha, os seus preceitos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e andares farto, depois de teres edificado boas casas, estares morando nela, digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram essas riquezas. É uma advertência. Na terceira milha nós precisamos confiar de todo o coração, mas nós temos que reconhecê-lo em todos os caminhos. Você, jovem, que vai fazer uma prova, um vestibular, um concurso, reconheça-o em todos os seus caminhos. Você que vai fazer um trabalho na sua empresa, reconheça-o em todos os seus caminhos. Reconheça que você depende dele na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua criatividade, nas suas elucubrações da mente, nos seus pensamentos, nas suas ideias. Reconheça Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem eu não darei. Eu não vou dar minha glória para ninguém. Quando nós tentamos assumir a glória que pertence a Deus, a nossa bênção ela vaza pelos dedos. Você está entendendo, igreja? Quando nós tentamos pegar aquilo que não é nosso,
que não nos pertence e vaza pelas mãos. Mas quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, quando nós reconhecemos o poder, a graça, o favor imerecido, nós escapamos do risco da soberba que está no meio do caminho. Essa terceira milha traz a recompensa da honra. Os pobres e necessitados buscam água e não há, e a sua língua seca se seca de sede. Mas olha o que o Senhor fala: mas eu, o Senhor, os ouvirei. Para aquele que crê de todo o coração, para aquele que me reconhece nos seus caminhos, eu, o Deus de Israel, não o desampararei. Eu abrirei os rios nos altos desnudados, as fontes nos mesmos vales. Eu tornarei o deserto num lago de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a caia, a murta, a oliveira. Porém no ermo, juntamente com a faia, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel os criou. Apresentai as vossas demandas ao Senhor, trazei a mim as suas fortes argumentações. Para aquele que crê, para aquele que honra, haverá um retorno, haverá uma reciprocidade, haverá uma bênção que está reservada, e todos vão ver, todos vão considerar na sua vida que foi o Senhor que fez. A quarta milha, queridos, ela vai falar de prudência e conselho. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Foge do mal. Foge léguas do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Nessa quarta milha, eu tenho de prestar atenção. Nessa quarta milha, eu posso até ser atacado pela dúvida, eu posso ser atacado pela incerteza, eu posso ser atacado pela insegurança. O próprio prefixo da palavra já diz que é in, é não, é negação. Você vai ter falta de segurança, falta de direção, falta disso, falta daquilo. Muitas vezes o Senhor se silencia, como diz em Salmo 83, Senhor, por favor, não te cales, não te ausentes, mas para saber se você está ali. Deus nos prova. Deus não nos tenta, mas Deus nos prova. E às vezes Ele se silencia. E como o pastor disse aqui, do GPS, se ele ficou calado, espera Ele falar de novo. Não muda de posição, não toma decisão precipitada. Seja prudente. Às vezes é o momento de buscar conselho. É o momento de você procurar o seu pastor, o seu discipulador, uma pessoa madura, não uma pessoa qualquer, não os amiguinhos como fez Roboão. Procure uma pessoa de Deus que vai orar com você. Talvez ela não tenha as respostas, mas ela vai orar com você. E o seu coração vai se aquietar, a sua alma que está congestionada no pescoço, cheia de tensão, vai relaxar. E aí os comandos da alma vão passar para o corpo de uma forma mais natural. O seu espírito vai assumir as rédeas. E aqui eu vejo, quando eu falo de prudência, de sabedoria, de conselho, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Aleluia. Belé chorei ramalach lassarabash. E Davi disse para Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, bendito sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Davi precisava de ajuda e pediu ajuda a Nabal, mandou um homem pedir ajuda, e Nabal era um homem rico, poderoso, casado com Abigail, negou ajuda e humilhou aquele homem, e aquele homem voltou humilhado para perto de Davi, e Davi falou: tão certo como vive o Senhor, eu vou destruir a Nabal, eu vou destruir tudo que ele tem. E ele juntou seus homens e subiu. Mas Deus tocou no coração daquela mulher,
Abigail, daquela esposa, que sabia que o esposo dela era um homem mau, mas era o esposo dela. E ela sai antecipadamente, pega uns pães, pega uns lanches, alguma coisa, e vai ao encontro do exército de Davi, levando o que ele precisava, e se inclina diante dele, e fala: não faças tal, não faças tal. E agora Davi louva o Senhor pelo conselho de Abigail. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Querido, muitas vezes quando você estiver na caminhada da 4ª milha, prestes a tomar uma decisão precipitada no seu casamento, com a sua esposa, com seus filhos, nos seus negócios, Deus vai enviar alguém para te dar um conselho. Deus vai colocar um homem, uma mulher, um anjo na tua frente para te trazer o conselho da sabedoria, e você vai poder dizer: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito seja o teu conselho, bendito sejas tu, que não me permitiu fazer a coisa errada. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, o comando, o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você não está andando sozinho, você tem um conselheiro que te alcança com o seu favor, com a sua prudência. Há conselho seguro em Deus, querido. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor lhe pesa os espíritos, as suas intenções. Entrega ao Senhor as tuas obras, os teus desígnios serão estabelecidos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Os teus testemunhos, Senhor, são o meu prazer, e os meus conselheiros. Onde é que eu busco conselho? Os teus testemunhos são o meu prazer, e os meus conselheiros. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. E ainda em Provérbios: os projetos se confirmam pelos conselhos. Assim, pois, com prudência se faz a guerra, com prudência se vence a luta. Mas na 4ª milha existe um risco muito grande. E esse risco não está no outro. Esse risco nos acompanha, coladinho em nós. Chama-se engano do coração. Tem muitas pessoas que dizem que Deus falou quando Deus não falou. Esse é um dos maiores problemas da igreja, não discernir a voz de Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Ele já responde: eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração. E isso para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E ele continua dizendo ainda. O exemplo de Davi, vou ler para você os versículos logo na sequência. Muitos falam: poxa vida, Davi fez tanta coisa errada, pisou na bola, né? Pisou no tomate, como eu costumo dizer. E Deus fala que achei em Davi um homem segundo o meu coração. Essa frase, ela implicitamente traz para nós uma revelação que Deus estava procurando. Porque ele fala: achei. Ele estava procurando. Segundo Crônicas, capítulo 9, verso 6, diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por sobre toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus estava procurando, e ele acha em Davi um homem segundo o seu coração. Davi passou alguns anos fugindo de Saul, fugindo daquele homem sanguinário que queria tirar-lhe a vida, um homem que estava possuído de um espírito mau, que Deus já tinha tirado de sobre ele o espírito do Senhor, a unção, e tinha colocado a unção sobre Davi, legítima, verdadeira.
Mas Davi entendeu a primeira milha, da obediência e da perseverança. Não chegou minha hora, tenho o tempo certo, a bênção de Deus acontece no tempo, e o meu tempo vai chegar. E quando Saul morre, as pessoas ungem Davi a rei em Judá. E ele pergunta assim: sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Já tinha sido ungido por Jessé anos atrás, foi ungido rei agora pelo povo, rei sobre Judá. Mas ele vai tomar uma decisão, é natural que um rei suba até a cidade e se apresente ao povo. Não, ele foi orar e perguntou: Deus, subirei eu a alguma das cidades? E o Senhor lhe respondeu: sobe. Ainda perguntou Davi: tá bom, subo. Para onde eu subirei, Senhor? Isso é buscar conselho. Para onde eu vou? Que direção eu tomo? Eu vou agora, vou amanhã? Eu espero? Para que cidade o Senhor quer que eu suba? E Deus respondeu: suba para Hebrom. A quarta milha, nós precisamos de prudência e de conselho. Amém? Finalizando com a quinta milha, ela vai nos trazer a visão da generosidade e da entrega, que muitas vezes a igreja peca com relação a isso. Generosidade e entrega. E os versículos 9 e 10 dizem assim: honra. Repitam comigo: honra. Mais uma vez: honra. Só mais uma: honra. Vocês entendem o que significa essa palavra? Nós vamos nas formaturas, é bem legal, nas formaturas militares, nas formaturas acadêmicas, e nós vemos as pessoas sendo honradas. Desde as pessoas que se formaram, dos professores que ensinaram, dos funcionários que se dedicaram. Há um momento de destaque, há um momento de reconhecimento, há um momento público, notório, onde todo mundo vai olhar. Quem está ali? Você, sendo reconhecido por toda uma plateia bem vestida, perfumada, que se preparou para aquele evento distinto, onde você passa num determinado momento ser o centro das atenções para receber honra. E ele está dizendo aqui: honra ao Senhor com os teus bens. Às vezes eu me fico me perguntando se Deus precisa do meu dinheiro que anda escasso. O Senhor precisa mesmo? O Senhor está reformando o céu? Está trocando o piso de ouro e agora precisa das nossas ofertas? Por que Ele pede honra com os teus bens? Porque muitas vezes o teu bem é o teu Isaac. Porque a única parte talvez do seu corpo que não tenha convertido é o bolso da calça. Eu não quero apenas os teus bens, eu quero as tuas primícias, a primícia de toda a tua renda. E não é para o pastor não, querido, eu estou falando de Deus, e o assunto aqui é sério. Tem muita gente sofrendo, porque não entendeu isso, que consegue ver só na esfera da alma, só na esfera da sua racionalização, preocupado com que destino o dinheiro da igreja tem, se o pastor comprou um carro, se trocou isso, se ele fez aquilo, se o lote custou tanto, se não custou tanto. Queridos, Deus é Senhor da terra. Minha é a terra e toda a sua plenitude, os homens e os que nela habitam. Eu sou o dono do ouro e da prata. Agora, quando nós começamos lá atrás, na primeira milha, e nós agora estamos na quinta milha, que é a milha da graça, eu já aprendi obediência e já aprendi perseverança. Amém? E se encherão de fartura os teus celeiros, e transbordarão de mosto, transbordarão de vinho
os seus lagares. Aqui ele fala não apenas de fartura financeira, fartura material, mas ele fala de transbordar de vinho, de moços lagares, ele fala de alegria, ele fala de completude, ele fala de um êxtase maior, ele fala do prazer da adoração, ele fala de intimidade com Deus, ele fala: eu vou te dar muito mais do que coisas materiais, você vai experimentar algo novo. O que você tem que fazer é apenas me honrar com os teus bens. Eu estou te provando, sim, eu estou provando o seu coração, eu estou provando a sua generosidade, eu estou provando a sua capacidade de entrega. Ninguém pode servir a dois senhores, ou dar de odiar um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus as riquezas, não pode servir a Deus as mamon. Quer dizer que eu não posso ser rico? Não é nada disso. Você pode, você não pode servir a riqueza. Você tem que entender, a quinta milha é a milha onde você recebe de Deus também a reciprocidade da generosidade divina, da entrega divina. E muitas vezes nós vivemos na mesquinhez da entrega material, da entrega do tempo, da entrega do dinheiro, da entrega do bem, da entrega da oferta, com inúmeros questionamentos, e a gente não tem, como Paulo disse aqui na entrada, o privilégio de participar desse momento. Ele fala para os coríntios: vocês são abençoados em todas as áreas da vida, vocês têm tudo, todos os dons, vocês são ricos em conhecimento, em sabedoria estratégica, vocês têm de tudo, mas eu quero desafiar vocês. A igreja que me abençoou, ela me abençoou em extrema pobreza, ela me abençoou em extrema dificuldade, e não só isso, eles vieram até mim e falaram insistentemente: deixa a gente participar. Eu imagino Paulo falando: não, pelo amor de Deus, não tira aí do arroz com feijão que vocês têm, não deixa a gente participar, por favor, eu quero, eu preciso, é um privilégio para mim. São poucos que entenderam. Glória a Deus. Eu quero desafiá-los a poder participar desse momento de generosidade. Eu quero desafiá-los a poder participar desse momento de privilégio. Honra a Deus, honra a Deus, prometendo-os liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo para o servir. Se você não consegue vencer sua conta bancária, querido, você é escravo dela. Simples assim. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Quem ama o dinheiro se não se fartará do dinheiro, e quem ama a riqueza não se fartará do ganho. Também isso é vaidade, um grande mal que vive debaixo do sol. Riquezas foram guardadas por seu dono, para o seu próprio dano, e as mesmas riquezas se perderam por alguma má aventura. E havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim ele irá embora, nu como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar em sua mão. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Eu juntei vários versículos num lugar só. Está falando da mesma coisa. Palavra do semeador, ele joga a semente, ele lança a boa semente, que é a palavra, mas ela cai no meio dos espinhos. Preocupação com as riquezas, sedução das riquezas e cobiça de outras coisas sufocam a palavra. Mas eu não consigo ouvir a Deus, mas não vai ouvir mesmo. Senhor, como eu me deleito nos teus preceitos. Eles são os meus conselheiros. Quer ouvir a Deus, querido? Amém? Quer ouvir a Deus, igreja? Está aqui a boca de Deus. Deus não muda. Deus não muda. Tinha que aprontar, né? Deus não muda. Os pastores mudam. Mudam até de opinião. As igrejas mudam. Mudam as placas. Deus não. Já estou encerrando. Um caminho de graça e de prosperidade e recompensa.
O que a palavra diz a respeito disso? Salmo 72 relata que porque ele livra ao necessitado quando clama, como também ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. Compadece-se do pobre e do necessitado, e a vida dos necessitados ele salva. Salva através de quem? O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medis vos medirão a vós. Esse versículo não é só para dinheiro. É muito usado para dinheiro, mas não é só. O que vem precedente, ele está falando de perdão, ele está falando de amor, ele está falando de amar os inimigos. É o Sermão do Monte, na versão de Lucas. Dai e ser-vos-á dado. Você quer ser amado? Dê amor. Você quer prosperidade? Abençoa os outros com prosperidade. Você quer ser reconhecido? Reconheça as outras pessoas. O galardão da humildade e do temor do Senhor, e do temor do Senhor é a riqueza, honra e vida. Riquezas e honras estão contigo, riquezas duráveis e justiça. Deus é poderoso, querido, para fazer você abundar, para você extravasar em graça. Coríntios 9, 8 a 10 diz que a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Não tenha medo de semear no reino de Deus. Não retenha as suas sementes. Elas trarão um fruto excelente de justiça, de prosperidade e paz duradoura para a sua vida. Para fechar, eu vou deixar 3 versículos que nos chamam a uma reflexão. Porque em todo caminho tem uma reflexão. Tem um lado bom e tem um lado difícil. E diz assim, Deuteronômio: vede que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se observardes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Primeira milha: observar, obedecer, permanecer. Jeremias 21:8: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. No caminho nós temos que tomar decisões. No caminho nós temos que fazer escolhas. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que eu pus diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus fala como um pai agora: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. 5 milhas da graça, um caminho de vitória. Que nós precisamos entender os preceitos, observá-los, obedecê-los. Nós temos que carregar fidelidade e benignidade atados ao nosso pescoço. É isso que nós apresentamos para o mundo. É assim que o mundo nos vê e nós alcançamos graça e favor diante de Deus e diante dos homens. Eu confio no Senhor de todo o coração, não estribo no meu entendimento, reconheço em todos os meus caminhos. Quando eu faço um bom trabalho, eu falo glória a Deus. E eu digo para as pessoas, glória a Deus, porque foi Deus que me ajudou, Deus que me inspirou, Deus que me alertou, Deus que me ensinou. Continuando no caminho, eu não sou sábio aos meus próprios olhos. Eu tenho cuidado com a soberba. Eu tenho cuidado com a pretensão, com a presunção, com a vaidade. E por último, quando eu estou chegando para alcançar o meu destino, e eu entendo que é a 5ª milha da graça, eu vou honrar aquele que é digno de toda a honra. E como é que eu vou fazer? Com palavras? Com atitude. Eu vou honrá-lo com os meus bens. Eu vou honrá-lo com primícias. E eu tenho certeza que a recompensa da honra virá sobre a minha vida.